Bom, acho que a gente pode começar aqui. Já deu tempo, já entrou bastante gente na live. Bom, primeiramente me apresentando, sou o João Pedro Moraes, atual presidente do Polyfinance. Estou no terceiro ano da engenharia mecânica e hoje estou acompanhado aqui do Igor e do Igor. E eu queria agradecer primeiramente a presença dos nossos ilustres convidados, João Luiz Braga, Alexandre Bagnoli, e também agradecer a todo mundo que tá assistindo a gente hoje. Para quem não conhece, o Polyfinance é a Liga de Mercado Financeiro da Poly. A gente tem como principal foco dois objetivos, que é o de aproximar o mercado financeiro da comunidade politécnica e de alavancar os membros do Polyfinance para entrar dentro do mercado financeiro. Como o intuito de aproximar o mercado financeiro da Poly, a gente tem com o projeto Polyfinance Convida, que basicamente a gente traz diversos convidados, expoentes do mercado financeiro, grandes profissionais, para conversarem um pouquinho com a gente. A gente já trouxe Roberto Setúbal, Ilan Goldfein, Luiz Stuberger, Luiz Helena Trajano, e agora a gente tem a honra de entrevistar de novo o João Braga, né, porque também já tinha vindo antes com o Luiz Stuberger e o Alexandre Bagnoli. A ideia, o Polyfinance Convida começou como sendo um evento presencial, mas a gente conseguiu adaptar muito bem ele para o modelo de lives também, então tem sido um sucesso. A nossa última live com a Luiz Helena Trajano foi super legal. Enfim. Então é isso, vou pedir para o Igor apresentar melhor os convidados. Queria agradecer mais uma vez novamente pela presença de todo mundo, Alexandre, João Braga, e podemos começar. Bom, nossos dois convidados hoje são politécnicos, assim como a gente. O João Luiz Braga é formado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP, possui MBA em Finanças pelo INSPER e é CFA Charter Holder. Nos seus 15 anos de experiência no mercado, o João começou sua carreira como analista na GP Investimentos. Em seguida, foi para a Edgin Grifo, lugar onde ele trabalhou por 9 anos, sendo 6 anos como Portfolio Manager, até em 2015 se mover para a XP Asset Management, já como Portfolio Manager, onde ficou até maio desse ano, quando começou seu novo projeto na Incor. Alexandre Bagnoli é formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, possui um Master of Science pela Politécnico de Milano e também é um CFA Charter Holder. O Alexandre começou sua carreira no Bank Boston, de onde seguiu para a área de ICM no BTG Pactual como Associate Director. De lá, foi para a Constellation Asset Management, onde foi sócio e permaneceu por mais de 8 anos, até também começar junto com o João esse novo projeto na Incor Asset Management. Então, acho que a gente poderia começar essa live ouvindo um pouco de vocês, da trajetória de vocês, da visão de vocês, para a gente poder partir para algumas outras perguntas mais específicas. Um prazer. Vamos lá. Eu começo. Bom, você fez um belo resumo. Basicamente, eu vim de Goiânia, né? Eu realmente achava que eu queria ser engenheiro, achava que engenharia era a minha. Minha família tinha uma certa tradição com poli, eu tenho alguns tios que fizeram e que exercem, a maioria civil, e eu sempre gostei muito de computação, eu era meio hackerzinho, assim, quando eu era moleque, adorava. Enfim, aí eu vim fazer poli em 97 para 98, na elétrica, e óbvio que você toma aquele susto, né, da poli, que acho que todos nós 4 tomamos, e todos os 750 que entram por ano. Mas eu gostei, eu fiquei super feliz, e provavelmente se eu voltasse no tempo, eu faria elétrica de novo, por incrível que pareça. Mas ao chegar em São Paulo, abre um universo, né, de possibilidades na nossa frente, né, é muito impressionante, né, eu não imaginava. Eu era lá de Goiânia, eu não sabia nem direito o que era engenharia de produção. Assim, imagina se eu soubesse. Eu lembro da primeira feira de recrutamento que tinha aquelas feiras que sempre tem até hoje, né? Eu olhei, caramba, consultorias, né? Bancos, o que é isso? E aí foi que eu pensei pela primeira vez na possibilidade de fazer outra coisa, senão mexer com computação. E meio que apaixonei pela história do mercado. Ainda na Poli fiz bastante curso. Na época tinha poucas opções, mas eu fiz um que chamava Profins, lá, o Amado, lá perto da Paulista. Estudei bastante, já fui fazer estágio, fiz estágio no Banco Alemão, e daí já fiquei. Na Poli ainda, meus pais não têm muita grana, mas meu pai viu que eu estava apaixonado por essa história de mercado. Ele, sei lá, separou R$5.000, que ele teve dificuldade de juntar, mas pegou lá R$5.000 e me mandou, sei lá, R$5.000 na época deve ser uns 20 mil hoje, uma grana considerável.
e falou, opera aí. E aí eu comecei a operar isso na análise técnica, tipo, as coisas que eu estava estudando na época, e conheci um maravilhoso mundo das opções, né? E aí num laboratório lá na eletrônica, um dia eu estava vendido em opção, o mercado abriu gapado para cima, eu quebrei. Eu literalmente quebrei. Eu estava no laboratório da Poli, assim, da corretora me ligar para estopar minha posição. Eu levantei no corredor da elétrica e fui no banheiro chorar. Assim, foi assim que eu comecei a minha carreira, e que eu achei que foi bom, tá? Foi um belo de um MBA de risco, quebrar quando ainda é cedo. E aí, mas enfim, foi pouco que eu não tenho que ligar pro meu pai, pai, eu tô devendo um dinheiro lá na corretora. Enfim, então que fica a lição, aprendam com os erros dos outros. E aí, eu primeiro fui para a GP, na GP eu fazia renda fixa, né? Porque na época, pô, renda fixa que era legal, né? Bolsa era, eu tô falando de 2002, 2003, a bolsa era muito pouco líquida, muito pouco ativa, enfim. E com a história que eu brinco, né, da carta aos brasileiros do Lula, que basicamente a gente vinha de 8 anos de estabilidade, mas muita demanda reprimida para o mercado de capitais, mas muita incerteza do que seria um governo Lula, né? E lá em 2002, quando ele escreveu aquela carta aos brasileiros, do tipo, calma, contratos serão respeitados, destravou essa demanda reprimida gigante e vieram os primeiros IPOs, depois de um bom tempo sem IPO, foi CCR, Natura, Gol, lá em 2003, 2004, se não me engano. E aí tinha muito pouca gente que fazia bolsa no Brasil, a galera saiu correndo atrás de pessoas para formar mesmo uma geração de analistas e tal, e eu sou dessa geração, que eu brinco que é a geração do cartões brasileiros. Quando o Stuberger me chamou lá, junto com o Marcelo Cavalheiro, que era o cara que hoje está na Safari, o cara que tocava o time de bolsa lá da Grifo, em 2004. E aí eu sou mega viesado, vocês sabem, né? Eu sou mega viesado, eu amo o que eu faço, mas assim, eu ter aceitado esse convite mudou minha vida. Graças a Deus eu aceitei, eu não sabia não sabia que era EBITDA. E eu falei pra galera, olha, beleza, eu posso vir para aprender, mas eu não sei nada. O pessoal topou, porque tinha que formar mesmo. E, nossa, que sorte, porque de fato eu amo o que faço. E desde 2004, então, desde final de 2004, eu faço bolsa, né? E, e sempre com um viés muito forte de análise. Assim, você foi gestor, portfólio manager. Isso para mim importa muito pouco, tá? O trabalho, a parte legal, o trabalho bacana é o de análise, é o de estudar, é o de conversar com as empresas, de tentar descobrir os cenários, conversar com os clientes, fornecedores, concorrentes, enfim, de fazer a análise. Essa que é a parte mais legal do nosso trabalho. E aí fiquei lá 10 anos, foi legal, quase 10 anos na verdade, fui para a XP, na verdade eu brinco, né? Comecei a conversar com uma empresinha lá que lucrava 40 milhões de reais, que era não muito conhecida e tal, chamada XP, tipo 2014, assim, faz bem pouco tempo, e foi muito, muito, muito legal viver esse crescimento exponencial daquela empresa que eu sou muito fã, que é a XP. A XP eu realmente eu sou tendencioso para falar. Ter vivido aquela história para mim foi muito legal, e aí, desde maio desse ano, agora é uma etapa completamente nova na vida, apertar o reset, começar do zero, que está deixando a gente bem motivado aí. Então, resumindo, é um pouco disso. Vamos lá, minha vez aqui, contar um pouco o background. Na época de escolher a faculdade, estava muito na dúvida, né? Estava meio que entre GV e Poli, mas dado toda a questão, sei lá, de física, matemática, química, essas coisas que eu ia bem na época do colégio, eu acabei optando pelo lado da Poli. Também teve uma certa pressão, porque meu pai e meu avô são politécnicos também, então tinha uma certa pressão familiar ali. No final, acho que foi uma escolha super acertada, porque, querendo ou não, a Poli, cara, você é largado ali, né? Vocês conhecem bem, você entra lá no biênio, não tem absolutamente ninguém que te pega na mão, que fala, você não tá indo para aula, pô, por que você tá fazendo isso? Não, você é largado. E querendo ou não, cara, a vida é assim, não tem pessoas na vida que vão ficar te pegando na mão toda vez que você fica para trás. Então, acho que te ensina muito a ser uma pessoa independente, a saber o que você quer, tanto que, pô, é um mérito grande terminar ali dentro do cronograma, etc. E daí, no começo que eu entrei, não era tão óbvio assim ainda que eu queria ir para o mercado financeiro, mas era uma das trilhas, né? Na época, quando eu estava na Poli, era muito IB ou consultoria, pouquíssima gente falava em asset, era um negócio assim,
devia ser terceira, quarta opção, mas era mais IB, né? Que era mais famosinha, que estava começando a ter muita oferta lá, na época de 2006, 2007, que foi aquela segunda onda. Teve a primeira onda que o Braga falou, que foi 2003, 2004, e aí depois uma segunda onda forte ali, 2006, 2007. Daí foi mais ou menos nessa época que eu li o primeiro livro, que eu já li vários livros do Buffett, mas foi a vez que eu li o primeiro, um dos primeiros lá, que era a formação de um capitalista americano. Daí eu falei, pô, esse negócio que o cara faz é maneiro, né? Aí comecei a ler outros livros do Philip Fisher lá, que ele fala de todo o processo de análise, dos Karubata, etc. Daí eu falei, pô, de fato essa linha que eu quero. Daí eu acabei optando para ir para a produção, que eu achava que tinha mais esse perfil, né? Na época ainda dava para escolher, depois do biênio, qual minor você queria ir. E daí eu acabei indo também fazer o diploma duplo lá em Milão. E daí lá, pô, foi muito legal, porque lá você escolhe exatamente a trilha que você quer. Então, dentro da engenharia de produção, você escolhe a trilha de finanças. Então, pô, tive aula com uns baita professores lá, os caras de mercado, que lá é muito mais professor de mercado mesmo, né? O cara que trabalha e dá aula. Então, o cara te dá uma perspectiva, assim, da vida real. E daí, quando eu voltei, eu dei uma mega sorte, que eu voltei no meio de 2008, né? Então, só tinha uma pequena crise rolando ali no momento, né? Então, foi super fácil de arrumar trabalho. Acabei me formando sem ter nada, né? Porque imagina quem quer contratar um estagiário no meio da crise, né? Daí eu prestei uma porrada de trainee, todas as coisas que tinham pela frente. Passei trainee no Santander, que acabei passando. Tinha uma vaga de M&A no BNP. E daí, dia, sei lá, 21, 22 de dezembro de 2008, né? Então, já tinha me formado, né, oficialmente, mas não estava trabalhando ainda. Eu recebi uma proposta para ir para o BTG, mas não é o BTG que todo mundo conhece hoje, né? Não era o BTG Pactual, era o BTG Raiz, que era o Pércio, o Carinho, o Steve, o Salute, ali, meio que um hedge fund super alavancado dos caras. E eu falei, cara, sou moleque, vou pro risco, né? Não tenho nada a perder, não tenho filho, não tenho nada, então, pô, vamos arriscar. E eu acabei indo para lá para fazer literalmente o back-office do Salute, né? O Salute fazia os trades de bonde dele, eu ficava lá boletando, calculando o P&L, fazendo toda a parte braçal do negócio, zero de análise, né? Óbvio que o sonho era, em algum momento, migrar para o front. Mas essas coisas você nunca sabe exatamente quando vai acontecer. E daí, cara, deu que 2009 foi um ano espetacular, né? Os caras ganharam tanta grana que praticamente só com lucro eles recompraram o Pactual do BS, né? Que geralmente tem o pé meio trocado no Brasil, mas enfim, compraram de volta o Pactual e aos poucos foram transformando no que é o BTG Pactual hoje. E daí, nessa época, eu tinha alguns amigos que estavam no IB do BTG. Eu falei, galera, pô, uma coisa era fazer o back-office da galera aqui, né? Você tá ouvindo ali, pô, era todo mundo numa salinha, né? Então você via todas as discussões e tal. Outra coisa é ir pro back-office do banco, que é 1.000 pessoas lá no Rio de Janeiro, pô, até você conseguir dar recebe lá é meio que uma loteria. E daí eu acabei topando pagar a penitência ali de ficar alguns anos no IB, né? Fiquei meio de 9 até abril de 2012, que por sorte também foi uma época que teve deal pra cacete, né? Então, toda essa onda enorme, né, que tinha tido em 2006, 2007, se repetiu ali entre 2010 e 2012. Então, foi uma fase de mega aprendizado. Você aprende a ser um cara raçudo, você aprende a ser muito detalhista, né? Que a IB, cara, você tem que estar atento em todas as vírgulas do slide, toda a formatação. Então, você aprende a ser um cara bem crítico nesse sentido. Só que, sei lá, eu sei que a gente já teve algumas conversas com algumas pessoas aqui do grupo, vocês acabam percebendo que ao longo do tempo é um trabalho muito repetitivo, né? É processual no sentido de quase que fábrica de salsicha, né? Você segue sempre aquele mesmo processinho e entrega um deal e vem outro, vem outro, vem outro. E ele sempre tinha o sonho de ir pro buy side, né? E daí, por sorte, em 2012, eu tinha um amigo que tinha acabado de sair da Constellation e surgiu a vaga dele, né? Ele falou, olha, se quiser, te coloco em contato com o pessoal lá.
e você bate papo lá e vê se rola. Daí fiquei 2, 3 meses conversando com eles, processo seletivo super longo e acabou dando certo, né? Eu tomei um mega de um risco na época, porque já estava no 3º ano e meio do IB, então você, querendo ou não, foi para um negócio que não fazia, porque por mais que seja equities, é um mercado completamente diferente, né? IB e equities é outra realidade. Então, eu tomei um mega downgrade na época sei lá, de compensation e tudo mais, e risco de fazer algo diferente, mas eu falei, mesmo racional de antes, né? Ainda é novo, melhor tomar o risco agora. E no final, graças a Deus, deu super certo, né? Dei sorte de ir para uma casa que é uma baita de uma escola, né? Então, a parte de análise fundamentalista, acho que a Constellation é uma das referências por aí, né? Junto com algumas outras casas, mas isso me ajudou muito. E daí eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? E daí estava na hora de tomar um novo risco aí, juntar com esse louco aí e fazer a nova grande asset do Brasil. Caiu na conversinha. Não, muito bom. São duas histórias de fato, referências, e acho que ainda mais para nós, como politécnicos no nosso universo, por mais que muita coisa tenha mudado, ainda é um baita exemplo para quem quer seguir na carreira de buy-side em asset management. Com isso, nessa questão do tempo, ao longo do tempo, como vocês conseguiram, como vocês enxergam que vocês conseguiram manter essa consistência de resultado, um pouco ligada também à filosofia de investimento que vocês tiveram, e que aspectos de filosofia de investimento vocês acham que vocês compartilham, ou que vocês discordam durante esse processo de decisão? Ale, começa você, vai. Vamos lá. Cara, acho que isso é uma coisa que vai evoluindo ao longo do tempo, tá? Não é sempre consistente. Você vai errando, daí você corrige, daí você erra mais um pouco para lá, daí você corrige, até no final do dia, no longo prazo, você tentar mais acertar do que errar. Mas mesmo na Constellation, tipo, acho que hoje em dia tem uma filosofia muito grande lá de qualidade, estar disposto a pagar prêmio por isso, pensar cada vez mais no longo prazo, e toda aquela parte do livro lá do Competition Demystified, assim, de quais são as barreiras. Então, acho que toda a grande casa, até Concha, o XP, o Dino, todo mundo está evoluindo até hoje, né? Então, e querendo ou não, o mercado também vai evoluindo, né? Tem filosofias que funcionam no momento e também, ao longo do tempo, eventualmente deixam de funcionar. Então, acho que é importante também sempre evoluindo. Nesse sentido, ainda na filosofia assim que era da Concha, eu acho que no passado era muito mais Buffett, né? Não sei para quem estão familiarizado, mas era muito mais Buffett, meio que cigar butt, e foi vindo cada vez mais para um Munger, para estar disposto a pagar prêmio por bons business. E a evolução disso é lendo, é estudando, é o tempo inteiro se desafiando ali. Cara, no meu caso, acho que no do Ale também, tá? Mas assim, e aliás, hashtag fica a dica, assim, eu acho que as pessoas são muito produto dos lugares que elas passaram, né? Que elas estudaram. E eu dei uma sorte muito, eu realmente sou um cara muito sortudo em relação a isso, né? Ter tido o Stuhlberger como um mentor, para mim foi transformacional. Eu brinco que no mercado, assim, na minha profissão, tudo que eu tenho, sou e sei, eu devo ao Stuhlberger, porque, de fato, aprendi muito ali com ele. E uma das coisas que era impressionante, tá, nele, é que ele não tinha a menor vergonha de mudar de opinião. Então, ele estudava uma coisa, ele tinha uma tese na cabeça dele. Se no dia seguinte ele tinha mudado de opinião, ele falava sobre a outra opinião sem assim, a gente olhava, pô, Luiz, vai ser ontem. Ele, ontem. Tipo, aí eu falei, caramba, de tão desprendido de uma ideia que ele é. Isso é muito relevante para quem quer ser investidor, muito relevante, porque você não pode casar com uma opinião, casar com uma ideia, assim como o que o próprio Ale falou em relação a ser mais cigar butts como Buffett, ou mais mangueriano, enfim, o que você não pode é casar com uma ideia.
A gente brinca que e era até um certo discurso de venda, especialmente na XP, meu nos últimos 5 anos, era que a gente fazia uma gestão sem preconceitos. A gente gosta de comprar o que a gente acha que vai subir. Então a gente não gostava muito de colocar regrinhas para depois o cara vir para, peraí, você era um cara, você falava que era velho, você comprou uma empresa cara de growth. Não, não, cara, a gente não tem isso. Nossa gestão é sem preconceitos. Então como é que você faz o outro lado beleza, então você está aberto, né, cognitivamente aberto para investir em qualquer coisa, sem ter nenhuma marra no seu cérebro, beleza. Então como é que você vai e faz para tentar ser consistente no nosso business, tá? Depende. E também não tem verdade absoluta, né? Tem gente que faz quant, tem gente que faz qualquer coisa. Mas o jeito que a gente acredita é com um debate muito aberto, tendo um time muito bom, que tenha a liberdade intelectual de discordar, de perguntar, de debater, e que é muito isso é anti-humano, é muito difícil fazer isso, tá? Parece fácil, mas é extremamente difícil, né? Por causa dos vieses que a gente conhece, né? Como a dissonância cognitiva, né? A gente entra na rede social, aí lê um texto que a gente concorda, nosso cérebro fica quentinho, gostosinho, massageadinho, né? Aí você lê um texto que você discorda, dá um bzz no cérebro, né? Isso é verdade para a vida inteira, isso é verdade numa discussão sobre bolsa, tá? Virar assim, putz, Ale, eu não sei se concordo com você, né? Ou talvez outro jeito de ver. Não é uma coisa tão trivial. Então, é algo que você vai construindo ao longo de um tempo, e tendo as pessoas certas, acho que até as pessoas certas é muito importante, e aí sobra só o lado bom, porque quanto mais você discute, quanto mais você estuda a tese, mais você vê, né? É o tal do Visiati, que eu sempre falo, né? What you see is all there is, uma tese lá do Kahneman, dos vieses, né? Quanto mais você vê, mais testada fica a tese. E aí talvez você diminua a chance de errar, porque no nosso business a gente tem que muito lidar com o erro, é normal. E se a gente acertar 60% das vezes, a gente provavelmente vai ter um fundo muito bom. Então, acho que o segredo foi sempre esse: não ter vergonha de mudar de opinião, ser muito aberto ao debate, e não travar em caixinhas, em conceitos, porque senão isso te dá um certo conforto cognitivo de eu errei, mas tudo bem, eu não invisto em commodities. Eu errei, mas tudo bem. Não, isso também a gente não gosta muito, não. Então, acho que foi um pouco disso. Boa. Falando um pouquinho mais da trajetória de vocês, a gente tem visto que, enfim, o mercado financeiro tem evoluído muito no Brasil nos últimos anos, seja pelo desenvolvimento da bolsa, seja pelo avanço da tecnologia que está cada vez mais presente, e também a gente teve uma nova mudança nos últimos tempos, que foi essa queda de juros muito forte. Como que vocês têm visto essas mudanças no dia a dia de vocês e como vocês projetam o futuro do mercado financeiro nesse sentido? Boa, vamos lá, não podia ter notícia melhor do que essa, tá? Na verdade, o juro, a gente sempre tem que olhar o juro de uma forma um pouco diferente, tá? Olhar o juro de longo, olhar a curva projetada, e não só a Selic atual, tá? Porque aí não tá caindo tanto assim, mas a notícia podia ser melhor, como era um pouco de tempo atrás. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês, cara. Eu lembro do CDI ser 7 bips, 8 bips por dia, assim, tipo, quando eu comecei na carreira. 9 bips por dia, assim, era algo muito. Hoje deve ser 30, 40 por mês, né, se não me engano, sei lá. Até menos, né? Enfim, bem menos. Enfim, imagina você ser um investidor de bolsa, imagina você ser um gestor, né, ter um fundo de bolsa em um cenário que o juro era 20, 25. Ninguém queria falar comigo não, cara, era doído, eu dei muito soco em ponta de faca aí ao longo da carreira. E eu entendo o porquê, né? É algo muito ruim, é muito danoso para o país você ter o rentismo, né? Você ter um juro muito alto sem precisar fazer absolutamente nada, né? Você, sei lá, dobrar seu patrimônio em termos reais a cada, sei lá, 8, 9 anos, como há pouco tempo atrás acontecia. Então, o fato de que esse dinheiro tem que ser colocado na economia, tem que ser colocado de alguma forma em risco para você ter retorno é muito bom para a produtividade, para várias coisas, inclusive para a bolsa. Então, a notícia não poderia ser melhor. E eu vou dar um dado prático, tá? Só para ilustrar isso aí. Tem uma classe de investidores que são os fundos de pensão, que são os institucionais fundos de pensão, é uma classe super legal, que esses caras já investiam em bolsa desde sempre, porque por um aspecto regulatório, mas óbvio, o mínimo possível ali, né, com um ou outro. Cansei de ir em fundo de pensão por aí, que o gestor se orgulhava em ter a carteira 100% em NTNB. E não tem como criticar, porque qual que é a função do gestor de um fundo de pensão? Né? Ele calcula a taxa atuarial dele, né?
que é o encontro de contas do ativo com passivo, e dá lá, sei lá, ele tem que ganhar de juro real mais 5, mais 5,5. Aí ele cumpre todas as metas com os futuros aposentados, né? Pô, se ele precisava bater inflação mais 5 e uma NTNB pagava inflação mais 6, por que diabos ele ia correr R$1 de risco do dinheiro futuro dos aposentados, né? Eu entendo esse cara, né? Aí é óbvio, quando o juro real foi de 6 para 3,5 ou para 4, agora, e o atuarial é 5, aí ele tem que correr algum risco para conseguir cumprir as suas obrigações. Quando eu entrei na XP, a gente tinha mais ou menos uns 9. No começo, quando eu entrei era 0, mas um pouco depois lá a gente conseguiu alguns clientes, mais ou menos ali quando o juro era uns 14 e tal, a gente tinha uns 9 clientes fundação, ou fundos RPPS, né, que são os fundos de pensão municipais. Quando eu saí tinha uns 60. Quando eu senti muito na pele a busca, a demanda, quando o juro caiu. E, de novo, isso eu acho que é muito bom para a saúde, né, de um país. Agora a gente tem que ver se é sustentável, enfim, obviamente a gente tem que ficar analisando a curva longa, obviamente a gente tem que ficar preocupado com qual que é o juro de equilíbrio, que não torna um processo um pouco inflacionário, tudo isso, mas de fato essa é uma novidade que é para a gente muito bem-vinda. Só adicionando um ponto do João, cada vez mais esse nosso mercado está ficando mainstream, né? Então, quando eu estava na Poli, pouca gente falava em praça. Hoje, olha o nível de vocês, né? Vocês já estão fazendo inúmeras competições, CFA Challenge, BTG Challenge, sei lá o que Challenge. Então, a barra está ficando cada vez mais alta e a vantagem é que a profundidade do mercado está ficando cada vez maior, né? Antes você tinha, lá, 15 empresas para investir. Hoje, só esse ano, teve mais isso em IPOs, né? Então, é legal que vai ficando cada vez mais divertido virar um analista, porque você pode se especializando em coisas diferentes e cada vez mais vai dar para ter portfólios diferentes entre os gestores. Então, acho que isso é uma coisa que essa nova geração de vocês vai ter um benefício muito maior assim, de oportunidades. Ótimo. E seguindo um pouco, então, no ponto que o João levantou, sobre riscos, enfim, as pessoas estarem procurando mais o risco, esse ano foi, de certo, atípico, por conta da pandemia, vários movimentos que não eram esperados. E, do ponto de vista de um fundo de investimentos, qual é a visão de alguém que atua desse lado? Como você gere o risco em um fundo de investimentos para situações como essa, ou o que muda na filosofia de investimentos em situações atípicas como essa? Você vai falar um pouco de como os fundos, no geral, gerem o risco, estratégias de hedge ou estratégias de opções, o que for interessante. Vamos lá. Essa é uma das partes mais importantes do nosso trabalho. E isso, obviamente, varia muito do estilo do fundo, do estilo do gestor e tudo. A resposta que um gestor macro te daria provavelmente é bem diferente da que eu vou te dar. Porque nosso business, para começar, é tolerado mais volatilidade, né? Por definição, somos considerados um investimento mais de risco e está certo ser mesmo. Então, obviamente, a nossa gestão de risco é um pouco diferente da gestão de risco de um fundo cujo objetivo de volatilidade é menor, por aí vai. Então, no nosso caso, que nossos fundos são ou uma carteira comprada de ações, que é bem direto, né? Uma carteira das ações que a gente mais gosta, cumprindo todos os regulamentos de um FIA, né, no fundo de ações, e os benefícios, né, como, por exemplo, o diferimento de imposto. Eu acho que, neste caso, o maior controle de risco que você pode fazer é o tamanho das posições, que é o que a gente chama de sizing, baseado na convicção que você tem, obviamente, do papel e da liquidez que esse papel tem. Você não quer ficar micado com uma posição relevante em um papel que não tem muita liquidez. Isso é uma coisa que eu já vi muita gente quebrar, muita gente ir mal. E eu digo nesse caso porque não tem alavancagem, né? Porque aí, para mim, é o pior dos riscos que eu vou falar já. Então é isso. Então, a gente, no caso do long only, no caso do Encore FIA, a gente vai ficar sempre preocupado com o tamanho das posições. A gente não quer ser muito concentrado, sabe? Vamos ter só 4 papéis. Porque aí você, além de estar, né, das posições ficarem muito grandes, né, o risco óbvio, você corre o que a gente chama de risco não sistêmico, risco específico.
O cara a gente tá lá comprando um papel que você adora, a tese é super boa, só que o CEO bate o carro e falece, sei lá, bate na madeira, mas pode acontecer, isso é um risco bem específico e você vai perder bastante porque você estava concentrado numa posição como essa, né? E é um risco que, vamos combinar, totalmente imprevisível. Mas a gente também não quer ter 30 papéis, 40 papéis. Por quê? Porque você dilui tanto a sua carteira que, na verdade, você não está fazendo uma carteira para ganhar dinheiro. Você está fazendo uma carteira para não correr risco, né? Então, existe um ponto ótimo, que a gente acha que é entre 15 e 20 nomes. Indo para o Long Biased, que aí já é um fundo um pouco mais complexo, que é um fundo que a gente tem mais liberdade, a gente pode alavancar, a gente pode zerar o fundo, a gente pode fazer o que a gente quiser, basicamente, dentro do universo de ações. Aí a gente tem que tomar bastante cuidado com outros riscos, vai. Por exemplo, a gente constantemente usa opções como hedge. E opção, lembra que eu falei, já quebrei com opção na física, então opção é um instrumento que tem que tomar bastante cuidado. Por exemplo, às vezes você faz uma estrutura, mas eu vou vender aqui uma put para deixar ela um pouco mais barata. E aí, uma pontinha solta que você fez para baratear uma estrutura pode ser um problema grande. Então, como é que a gente faz para controlar esse risco? Primeiro, o nosso gross, né, a nossa posição somada, nunca vai ser gigante, vai ser razoável, mas nunca gigante. E a posição net líquida, a gente não vai querer ficar, sei lá, mais 150, enfim, a gente vai sempre controlar muito, e aí vem o que eu brinco que é o melhor controle de risco. O melhor controle de risco só qualquer é o fato de que o meu dinheiro e a minha reputação estão no fundo. A gente não vai fazer, eu não vou fazer loucura com meu dinheiro e com o dinheiro dos clientes e para acabar com a minha reputação, né? Então é isso, a gente vai ficar sempre muito preocupado com isso. E só complementando, concordo 200% com o Braga falou. No final, o maior controle de risco que a gente pode fazer também é conhecer ao máximo as nossas empresas. Então, vamos supor que eu estou comprado numa empresa que não tem muita convicção. O papel cai 20%. O que eu vou fazer, né, se eu não tenho convicção? Eu vou desesperar. Eu vou falar, putz, não sei, tá barato, tá caro, não faço ideia. Então, isso é um péssimo controle de risco. Se você tem muita convicção no papel, ele caiu, você sabe que é por um motivo que não tem nada a ver. Vamos supor que eu tenho alguma coisa ligada à educação e o Putin falou alguma besteira para o Biden e eles estão brigando entre si e o papel caiu. Não tem nada a ver. Nada a ver. Mas no mercado acontece essas coisas. Então, se eu tenho convicção, se eu fiz uma boa diligência, no dia que cair 20% aqui do papel, eu vou lá e compro. Então, é o fato de ter feito essa diligência e saber quais são os drivers que, no final do dia, é o maior controle de risco. Perfeito. Seguindo um pouco no que a gente tinha comentado do fluxo do mercado, nos movimentos, queria saber um pouco o que vocês acham, bom, dois gestores de escolas fundamentalistas, o que vocês acham do futuro do mercado quant no Brasil também e qual o espaço que ele pode vir a tomar num futuro próximo? Nisso eu tenho muito a agradecer ao Ale. Vamos lá. Quando eu estava só pensando em Core era só uma ideia, ter uma célula quant era um sonho. Eu acho que quem não pensar... existem mil formas, tá? Mas assim, para simplificar, quem não pensar nisso em 5 anos vai ficar um pouco para trás, tá? Eu estou realmente muito impressionado com as possibilidades deste mundo. Mas enfim, eu tinha esse sonho. E aí o Ale veio e no comecinho da história, e, puta, graças a Deus minha vida mudou muito para melhor depois que o Ale veio. E o Ale compartilhava 100% da ideia e já trouxe uma pessoa, que essa pessoa já trouxe outra. Então a gente já tem um timinho aqui bem legal. A gente está fazendo umas coisas bem legais já em relação a Quant. E aí Quant também é outra área, que é muito amplo, né? Tem muita coisa para fazer Quant, desde os HFTs, né? Os High Frequency Trading, né? Que fica lá, né? Compra e vende muito rápido, que não é muito a nossa ideia, né? Até, sei lá, até coisas na parte quântica que se aproximam bastante do ser humano, que talvez seja mais o que a gente vai tentar fazer. No começo,
a ideia desse time é ficar muito próximo dos analistas, né? A gente acredita que isso vale para qualquer coisa, tá? Como é que a gente acha que a gente vai fazer um investimento? Que a gente é bem inseguro, tá, em relação a fazer investimento. Vamos para cima da Via Varejo, só como exemplo. Cara, a gente tem que estar muito confiante que estamos vendo alguma coisa que o mercado não está vendo, que a gente tem algum edge. A gente fica sempre buscando algum edge. E essa é a mesma história com o pessoal do Quant, é tentar ajudar a buscar edges. De novo, coisas que o ser humano não vai conseguir fazer, né? Como, por exemplo, pegar dado por aí pra caramba, tratar isso aí e tentar achar algum sinal no meio daquele ruído, né? Vou dar alguns exemplos de coisas que a gente já está fazendo aqui, que são super legais, tá? A gente não pode contar muito para também não dar muito ouro, né, para a galera aí, mas vou dar alguns exemplos. A gente está olhando para Localiza. A gente já tem mapeado preço de venda de carro por loja, por carro, né, por cor, por o que você quiser, do Brasil inteiro. E isso vai dar para a gente um certo edge do andamento do resultado de venda de veículo usado, ou da depreciação da Localiza, e por aí vai. A gente já tem, são 530 lojas só da Localiza, mais os franqueados, enfim, é gigante, fora dos concorrentes, por aí vai. A gente já monitora, por exemplo, todos os voos do espaço aéreo brasileiro, estamos criando uma base com isso. E é muito legal, né? Porque a pessoa fala, você faz isso para olhar para Gol e TAM? Não, é muito mais, ou Azul, só. Não, é muito mais que isso, né? Além de uma própria proxy de PIB, né? É relevante, ainda tem, sei lá, diversas coisas que dá para olhar, né? Eu brinco, né? Se a gente começar a ver muito voo de jatinho para Jaraguá do Sul, eu vou achar que tem algum M&A acontecendo com a VEG, né? Se tiver, ou o Grupo Mateus, né, que também é outro lugar que provavelmente vai ser fácil de ver. Muito voo para Porto Seguro, olha essa CVC aí, cara, talvez o turismo lá tá voltando. Enfim, por aí vai. Então, esse tipo de coisa são coisas que o ser humano não conseguiria fazer sozinho, que a ajuda de um pessoal quantitativo vai ajudar. Mas qual que é o sonho grande? O sonho grande não é só que esse time ajude os analistas a criar edge. O sonho grande é que vire um produto, que vire um book dentro do long bias, com a ideia de que essa galera... só que aí o que dentro do Quant? Muito provavelmente uma parte mais que é conhecido como Quantamental, que é o mais próximo entre o Quant e os seres humanos que existem, né? Você tem lá... o nosso time vai ser bem grande. Sei lá, a gente deve começar com umas 12, até mais, umas 13 ou 14 pessoas no front de bolsa. E aí, então você pega seres humanos que vão analisar as empresas, que vão pegar os balanços dessas empresas, vão analisar, vão ajustar este balanço de acordo com o que elas acreditam da análise delas, e não simplesmente um dado bruto do Economático ou do Bloomberg. Os seres humanos trataram esses dados, aí vem o pessoal do Quant e pega esses dados e tomam decisões, e vice-versa, ou passam dados para o pessoal dos seres humanos, e aí as decisões são tomadas. Isso é uma coisa que é bem nova, bem vanguarda no Brasil, tá? Acho que pouca gente, se é que alguém faz, é bem pouca gente, tá? Esse é o sonho grande, mas eu acho que vai demorar ainda meses. Bom, então acho que agora a gente pode entrar na parte mais esperada da live de hoje, que vocês contarem um pouquinho mais da Encore para todo mundo. Acho que a primeira pergunta é a padrão, né? Por que o João e o Alexandre, que estavam em casas tão consolidadas, XP, Constellation, por que vocês decidiram partir para esse desafio e fundar uma gestora, fundar a Encore do zero? Contar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Cara, eu vou falar o principal motivo foi até o Ale que falou, eu adorei, eu concordo pra caramba, que é o seguinte, eu tenho um carinho gigante pela XP e tava super bem lá, enfim, super feliz. Mas sabe o Jeff Bezos, aquele carinha lá da Amazon, que tem uma graninha lá? O Jeff Bezos fala uma coisa desde lá de trás, tá? Não é que ele fala agora que deu certo, não. Ele fala desde lá de trás, que eu acho realmente brilhante, assim. E foi o Ale que trouxe, inclusive. Que perguntaram para ele, assim, pô, Jeff, você tá num emprego bom lá, num emprego que você ganha bem em Wall Street, e você largou isso tudo para ir pro West vender livro na internet, né? Como assim, né? Ele fala, cara, eu vivo minha vida com base num conceito chamado Regret Minimization, que é a minimização de arrependimentos.
né? Eu achava que a internet era uma coisa grande e tal, achava que era legal. Eu tive que tentar, assim, se eu não tentasse eu ia me arrepender muito. A história da Encore tem um pouco a ver com isso. A gente estava bem, né, sei lá, eu estava super feliz e podia ficar. Mas eu acho que se eu não tentasse, né, assim, com uma galera legal, fazer uma coisa do nosso jeito, do jeito dos sócios aqui, construindo do zero e tal, eu acho que talvez eu até ganhar mais dinheiro, mas eu ia ficar certamente arrependido. Então, tem muito a ver com o sonho de construir uma coisa do zero, nossa, com a nossa cabeça, com uma veia empreendedora, escolhendo as pessoas. A gente aqui é bem chato em contratação. A gente só contrata pessoas que não só são competentes, mas que também são gente boa. A gente quer ter um ambiente aqui muito bom. A gente acha que isso fortalece. Não é porque a gente quer chegar segunda-feira para trabalhar e falar, pô, que legal, vou encontrar meus amigos. É por isso também, mas o principal motivo é porque eu acho que um ambiente de pessoas legais, de pessoas leves, de pessoas tranquilas, o debate é bem mais fluido. O debate é a coisa mais importante no Visiate, né, na construção de uma tese. Então, tem muito a ver com isso. Tem a ver um pouco com juro baixo, como você disse. Eu acho que o momento agora é um pouco melhor. Enfim, e tem a ver com ter uns sócios legais por aí, como o Ale. Vamos lá, que nem eu contei um pouco no meu background, né? Acho que minha carreira inteira foi baseada em tomada de risco com uma certa precaução, né? Não é que eu ia tomar risco de uma forma totalmente aleatória, assim, um negócio nada a ver. É sempre embasado, né? Pô, o BTG eram os caras da época, né? Pô, back to the game, pô, imagina, a chance de dar errado parecia ser pequena. Quando foi pro IB, mesma coisa, mudei completamente, mas, pô, o IB, numa época que tá indo bem e tal. Quando fui pra Conch, também, pô, uma casa super consolidada, tomei um mega no risco. Tomei um para trás enorme na época, porque, pô, um negócio novo e tal. Mas eram sempre riscos calculados, né? E já estava numa fase da vida que já tinha, acho que, uma bagagem suficiente, né, para tomar o próximo risco. E daí, pô, passa um cavalo selado do lado, o cara masterclass de negociação ali com a XP, com um acordo que fazia muito sentido, né? Estava no novo risco a ser tomado ali com um payoff que lá na frente pode ser muito melhor. E daí, obviamente, ele contou todo o pitch na época e fazia muito, muito sentido, né? Teve um alinhamento muito grande de filosofia e foi isso. Muito bom. Ainda um pouco nesse ponto, queria saber quais são os principais desafios de juntar um time do zero? Pensando que os dois já entraram, né, em duas casas que já estavam lá, por mais que a XP tenha crescido bastante desde 2014 e 2015, para começar do zero em si, como tem sido a experiência, os principais desafios? Tá. Bom, para começar, vale dizer que, na verdade, é mais ou menos pessoas novas do zero, porque assim, todo mundo aqui já se conhecia praticamente. A gente era níveis maiores ou menores, todo mundo era próximo. Eu era super próximo do Ale, o irmão dele, inclusive, era meu sócio da XP, tá? Eu tenho uma sina com essa família, deixei de ser sócio do irmão para ser sócio do outro. O trader, que é o Zé Sebastião, tá aqui na minha frente, trabalhou comigo na Grifo e foi sócio meu da XP também. A Jessiquinha quase trabalhou comigo na XP, que é a nossa analista de saúde e educação. A Adélia, que é a nossa de utilities, eu conheço faz muitos anos, e ela era super próxima nossa lá. Então, o mercado é pequeno, né? A galera se conhece, então a gente foi juntando pessoas que se davam bem, que já se conheciam. Então, isso até ajudou bastante na parte de RH do processo de criar asset, tá? Então, talvez um pouco menos do zero do que a galera tem a impressão. Assim, a gente já tem sentado todo mundo junto, a gente já tem desenvolvido muito processo, tudo aquilo ali, e tem sido muito fluido, tá? Porque todo mundo se conhece enfim, então tem sido legal. Mas o ponto é que você tem razão, é o seguinte, quer dizer que vai ser a mesma coisa sempre, né? O que a Encore vai ter de diferente? Nada, pô, não é possível, né? Tá montando coisa do zero. Não, o fato de ser uma página em branco é muito legal, porque a gente tem a oportunidade de rever e acertos e erros e melhores práticas por aí e tentar, né, corrigir e tentar fazer o melhor possível. Então, uma das coisas que eu cito, e que vou falar uma coisa, o Ale na Constellation era até melhor, mas assim,
eu na XP não era tão bom assim, que é questão de processos. É impressionante como as assets no Brasil são ruins em processo, tá? A gente conversou com muita gente enfim, a gente nem sabe direito o que a gente vai fazer, mas a gente quer ser muito focado em processo. O nome Encore tem a ver com isso, tá? Esse Ezinho aqui, ó, peraí, cadê? Esse Ezinho aqui, ó, que é uma seta que volta nela mesma, se você for ver, tem a ver com isso, tem a ver com a gente ter processos muito robustos e que a gente não vai testar o resultado desse processo, a ação subiu ou caiu. Não, não importa. O que importa é retestar o processo, de modo que se a gente chegar num processo, num jeito robusto de trabalhar, a gente só precisa repetir ele, repetir, para assim ter uma performance melhor que a média aí. Então, essa é uma coisa que claramente a gente colocou como desafio para a gente, dado que é página em branco. A outra é o próprio Quant, como a gente falou, né? Eu não tinha na XP, e eu acho que é uma ideia que eu estou muito impressionado e muito feliz com as possibilidades que eu acho que isso pode trazer para a gente. Então, sendo bem honesto, é meio que isso, tá? A gente já tem a gente tem construído meio que agora, assim, as nossas... O pessoal de engenharia de produção conhece bem, né, que é o PMBOK, né, o Project Management Book of Knowledge. A gente tem tentado fazer uma coisa parecida aqui com as coisas que a gente acredita, que vão desde como fazer um investimento, até como remunerar as pessoas, até como motivar as pessoas, tentar registrar isso tudo. Obviamente num documento que, assim como o PMBOK é constante, muda com frequência, né, que a gente tem a menor pretensão de achar que isso não vai mudar, mas realmente de deixar isso tudo certinho, que a gente possa testar o processo, enfim, como eu falei em relação à Encore. Então, eu acho que o desafio é esse. Parece pequeno, o desafio é você tentar realmente fazer uma coisa nova mesmo, né? E tudo que a gente faz em relação a isso é sempre pensando em como é que seria uma asset do século XXI, uma asset moderna, uma asset, enfim, talvez um pouco diferente do que era alguns modelos no passado, que eram baseados muito só nas pessoas, né? Somente nas pessoas, em intuição, em coisas assim, que a gente quer talvez fugir um pouco disso. E só para terminar, o outro grande desafio são os vieses. Esse vocês sabem que é um tema que eu adoro, que eu sempre falo. Hoje eu caí no viés, cara, até eu coloquei lá no Twitter, é verdade a história que eu botei lá, tá? E pra você ter uma ideia, assim, eu adoro estudar isso. Eu tinha escrito hoje de manhã sobre o viés e à tarde eu caí nele. Então a gente aqui, o livro do Kahneman Rápido e Devagar mudou minha vida. Aqui a gente vai ficar sempre muito atento e vigilante, porque a melhor forma de pegar isso é outra pessoa falar para você, né? Como aconteceu, como o Zé, o nosso trader aqui, que me falou. Então a gente vai ficar sempre vigilante um com o outro nessas questões. Porque eu acho que como todo ser humano tem viés, se a gente só souber que eles existem e atuar contra eles, a gente vai estar melhor que a média, né? Então tem um pouco disso. Ale, e você, o que você acha? Não, acho que tá ótimo, não nada a agregar. Boa. Mudando um pouquinho de assunto agora, a gente sabe que gerir um fundo de ações é algo que vem com muita responsabilidade e também muita pressão, né? Se vocês pudessem contar algumas situações que vocês, por exemplo, estavam muito expostos em um papel e teve uma queda brusca em um dia, como vocês lidaram com isso, como vocês acham que é a maneira certa de lidar e como vocês vão fazer isso na Encore também, pudessem contar um pouquinho mais. Ale começa, sei que essa é difícil. Tem também outro ponto que você não falou, é que quando você não tem o papel e ele começa a subir na sua cara, né? Que também é mega doloroso. Cara, acho que o que você tem que fazer no final do dia é sempre revisitando a tese, né? Você tem que ter um painel lá que vai te apitando ali, ó, o papel está subindo muito, ou está caindo muito, por que você tem, por que você não tem? E isso vai te forçando a revisitar. Eu lembro de o caso de Centauro, que foi o IPO ano passado, retrasado. A pandemia deu uma bagunçada, nem era do tempo, mas a gente olhou super no detalhe na oferta, achávamos que estava caro, né? Porque, enfim, muito benefício fiscal, no management não era comprovado ainda, né? Porque a empresa tinha quase quebrada, daí vem IPO, para ver aquele vendendo. Então tinha um monte de yellow flags ali que você fala, putz, melhor ficar de fora. Daí o IPO foi a 12, daí teve o deal da Magalu com a Netshoes, daí o papel foi para 10, aí você fala, putz, sou um gênio, fiquei de fora, o negócio caiu, daí as coisas foram se desenrolando, daí depois o papel voltou para 12,
começou a andar, foi para 14, falou, puta, eu não sou mais um gênio, né? Acho que eu tô mais pro jegue aqui, né? O papel foi subindo, quando bateu uns 15, a gente falou, não, cara, alguma coisa a gente não tá vendo, né? Daí senta na prancheta, fala com o concorrente, fala com a Netshoes, fala com a Magalu, revisita, aí fala, putz, eu acho que a gente não tá vendo toda a oportunidade que tem de crescimento aqui. Eu acho que a gente está dando um peso desproporcional para o benefício fiscal e o mercado está assumindo que vai perpetuar. Enfim, alguma coisa mudando. Daí discute, comitê, na época tomou uma decisão de comprar. Afinal, acabou sendo uma decisão acertada, que depois o papel acabou indo para 40 antes da pandemia, né? Então a gente não pegou a primeira pernadinha, né, do IPO, mas pegou um rally super grande depois. Mas no final é isso, é você toda hora se questionar, porque deixar de ganhar é tão doloroso quanto perder. Concordo. Eu tenho história demais, tá? Então daria pra fazer outra live só disso. Vou te contar uma história, tá? Eu entrei na Grifos e Bolsa ali no final de 2014 e logo depois teve o IPO de Submarino, que hoje é B2W, na época era Submarino. Braga, olha isso aí. Tá bom. Fui lá, olhei. Era uma empresa da GP, eu tava vindo da GP e tal. Estudei a empresa, pois é. Achei que era excelente, aí vamos comprar. Se não me engano, é tipo 23,68 o IPO. Por que eu lembro o detalhe? Talvez porque é um númerozinho quebrado. Entramos. Lembro que era um belo do bull market aquela época, né? 2004, 2005. E aí esse papel foi de 21,68. Foi de 21,68 para 12. E foi minha primeira cobertura grande na Grifo ali, que eu apresentei pro private inteiro. O moleque recém-chegado. Cara, eu lembro de andar ali no meio da Grifo e todo mundo, ei, João, seu submarino afundou, hein? Tipo, já comecei aprendendo, assim, na cara. E desde então tem 1000 outros exemplos. Teve a Renda em 2008, que eu adorava, e aí printou o pior same-store sales lá, até o Covid, né, de -12, se não me engano. Foi horrível. Teve a Qualicorp agora, 2018, que foi imagina, era a nossa maior posição e caiu 30%. Não é igual o Covid que todo mundo cai, não. É só você, cai 30% da sua maior posição. Não foi fácil, mas a gente brigou bastante e conseguiu recuperar bem. Teve Via Varejo esse ano, só para contar um exemplo bem recente. Via Varejo é um case bem emblemático, né? Porque a gente comprou lá, foi uma negociação que envolveu tirar o Casino do controle, enfim, foi uma coisa bem grande que a gente entrou, aí me intimaram para o conselho de administração da companhia, aí eu tive que ir. É um caso que eu gosto bastante de turnaround, com uma galera que é muito boa lá, e aí é um caso, só para citar, que é um caso que tem a ver com um pouco o meu erro tem um pouco a ver com vieses, né, que é o seguinte: quando a gente montou a posição, a gente montou 9% do fundo, que era mais ou menos 8% da empresa, tá? Ou seja, estava dentro dos nossos limites de risco ali, que eu falei, de tamanho, de sizing, de acordo com a liquidez, tudo aquilo ali. O problema é que a posição andou muito, ela multiplicou por 4, né? Porque a gente comprou a 4, até por aí, vai. A gente comprou lá a 4,90, essa posição bateu, sei lá, 16. Então, em percentual do fundo, cresceu pra caramba, né? Aí eu falei, o Peixoto lá, que eu tocava com o Peixoto, vamos indo diminuindo, mas devagarzinho aí, porque agora chegou a ser 20 e tantos % do fundo, eu não consigo dormir, né? A gente foi vendendo devagarzinho. Só que a ação não parava de subir, então a gente vendeu, sei lá, a gente tinha mais ou menos uns 8% da empresa, vendemos até ter uns 5,3%, 5,2% da empresa, e mesmo assim, esse 5,2% da empresa, como a ação tinha subido muito, ainda eram uns 16% do fundo. Aí isso é um erro. Eu sempre falo que a gente trabalha com um dos exercícios que a gente faz diariamente, é o que eu chamo de minimização de viés de status quo. O que é isso? Todo dia, sabe aquela posição que você tem porque você tem, né, status quo, ou aquela namorada que você tem porque você tem, namorado, sabe, que você tem porque você tem, na verdade você tem que sempre reavaliar se faz sentido ou não. Você não pode fazer nada na vida de é porque eu já tenho, né? Você tem que sempre avaliar se a posição é a melhor possível. Vale para a vida pessoal, vale para gestão de fundo também. Então, o fato é, a gente faz um exercício todo dia, que é à noite a gente imagina que a gente vendeu todas as nossas posições, de manhã a gente acordou e ganhou um asset de presente, a gente tem que fazer a carteira do zero. E por que fazer isso? Porque aí você minimiza esse viés de status quo, daquela posição que está lá só porque está lá, né? Enfim,
E aí, eu não deixei de fazer esse exercício quando via varejo, era 16, 20% do fundo. Eu fazia todo dia. E qual foi eu falei, cara, mas quando chegou lá nos 20, eu não conseguia dormir. Mas qual foi o motivo de não ter sido mais agressivo e ter voltado para 9% do fundo, 10% do fundo, que era algo mais razoável? Eu achei um outro conforto cognitivo de pensar, não, mas subiu porque a ação é 16% do fundo, porque a ação subiu, e não porque eu comprei 16% do fundo. Erro horrível, eu caí muito, eu caí feio em um erro cognitivo que eu mesmo recrimino e fico estudando para não cair. E aí, óbvio, quando veio o Covid, a posição caiu tendo 16% do fundo e não 10%. E isso machucou um pouco o fundo. Óbvio, depois voltou, mas enfim, acabou machucando um pouco o fundo. Então, eu tenho muito exemplo e de todos eles eu aprendi alguma coisa. Muito legal. Bom, a gente está chegando agora no final do nosso tempo, então acho que seria legal ouvir considerações finais de vocês, recomendação de conteúdo, livro. Foram citados alguns livros, alguns autores, mas acho que seria legal para o pessoal que está assistindo. Valeu. Vamos lá, daqui a pouco, quando o site estiver no ar, vai ter uma sessão lá dos livros, mas deixa eu ver, um que eu li recentemente, que eu acho muito bom, que vai nessa linha do Braga, dos vieses, é um daqueles da série do Little Books, né? Chama Little Book of Behavioral Investing, do Montier, que também é um ator famoso, o cara do GMO. Então, esse é um que eu recomendo. Tem um outro recente. Qualquer um também do Howard Marks. Eu gosto mais do primeiro do Howard Marks, né? Do The Most Important Thing, né? Então, eu acho que esses dois aí são super, super valiosos. E qualquer um do Buffett também. Os deles sempre são clássicos. Boa. Minhas considerações vão na linha do Ale. É o seguinte, a gente está com uma vontade, nessa questão aqui da Encore pensar sempre como sendo uma asset do século XXI e tal, uma asset moderna, eu acho que aquele perfil antigo de gestores e analistas que ficam lá no Olimpo e entregam uma cota e uma carta, eu acho que isso morreu, né? Eu acho que a gente tem que ficar próximo da comunidade, próximo de todo mundo. Então a gente quer fazer bastante coisa, como por exemplo essa lista de livros que o Ale citou no site, mas a gente quer fazer bem mais que isso também. A gente quer, por exemplo, ter grupos de estudo que a gente faça uma live como essa, convido vocês, e convido até outros assets, tá? E vamos discutir, por exemplo, sei lá, saiu um paper do Malbucin super legal, falando sobre tratamento de investimento intangível, né? Porque hoje em dia isso é uma coisa super relevante, que são essas empresas... ou sei lá, desculpa, não falei intangível, mas o investimento, CAPEX, que na verdade são OPEX, né, e que fazem o lucro ser zero, mas na verdade são investimentos, né. Como tratar isso, né, em empresas de high growth, né, empresas de tech e tal, isso acontece pra caramba, e os mais dinossauros, tipo eu aí, a gente dá uma certa vertigem, né, mas essa empresa não lucra, essa empresa está negociando a 100 vezes lucro, enfim, quando na verdade você tem investimentos escondidos naquele OPEX que fazem com que o lucro seja zero, né? Mas você escreveu sobre isso, vamos fazer um grupo de estudo? Vamos. Aí estuda, a gente marca um dia, alguém de nós dá mediano, perguntas, tal. Isso é um tipo de coisa que a gente quer certamente fazer. Para a comunidade acadêmica como o Polyfinance e outros grupos, a gente quer ser muito ativo em summer jobs, nesse tipo de coisa. A gente quer, de fato, ser uma fabriquinha de analista, tá? A gente gosta disso, a gente acha que não só retribui para a comunidade, mas a gente aprende muito quando faz isso, tá? Então, existe um motivo, não é só altruísmo, tá? Existe um motivo nosso para fazer esse tipo de coisa. Um treinamento, igual a gente fazia lá na XP, lá com o Milton, é um treinamento meio BOP, tá? Vai ser... Enfim, querem fazer o summer job na Encore, saibam que vão ser 2 meses ali que vocês vão ter que trabalhar bastante, mas vocês vão sair analistas formados. Então a gente quer fazer esse tipo de coisa. Enfim, a gente quer ficar muito próximo das comunidades e com muita transparência. A gente vai abrir tudo em relação ao nosso processo, em relação às coisas que a gente acredita, porque, enfim, a gente acredita que o segredo não está no que é o processo, mas sim na execução dele. Então, a ideia é que a Encore seja bastante transparente. Devemos começar a gente ainda está esperando as aprovações regulatórias, mas eu acho que tudo indica que a gente deve começar só em janeiro, tá? Mas também um mês para... Esse aqui é o nosso projeto da vida, para os próximos 40 anos, então um mês não muda nada. Certamente vocês vão ficar sabendo, todo mundo... a gente vai fazer um launchzinho aí
tentar fazer um launch grande para contar mais sobre a gente. Esse aqui talvez é o primeiro, né, o primeiro evento que a gente faz, então tem um pouco de spoiler aqui no evento da Polyfinance, mas certamente vocês vão ser convidados para os próximos também. Por fim, contem com a gente, né? Só para contar, a gente fez um processo seletivo aí com o pessoal da Polyfinance, eu fiquei muito impressionado, não só eu, o time inteiro aqui, tá? A base vem forte, viu? Impressionante como essa galera é muito boa e já vem com uma experiência e uma vivência muito maior do que eu tinha na idade de vocês. Então, parabéns, contem comigo, com a Lei, com a Encore, para qualquer coisa. Tamo junto. A gente que agradece muito pelo tempo, pela disponibilidade, João Braga, Alexandre. Realmente foi muito, muito legal o evento de hoje. Realmente acho que todo mundo aprendeu bastante, eu, Igor, todo mundo que está assistindo. Enfim, é sempre uma honra estar perto de vocês, também aprendendo sempre com vocês. Acho que a mensagem é essa, vamos manter contato aí para os próximos tempos aí, com certeza. Perfeito, conta com a gente. Obrigado, valeu, obrigado a todo mundo. Obrigado.